Isso aconteceu comigo em 2014, quando eu tinha 19 anos. Era época de festa junina e, como todo ano, a comunidade aqui do interior do Ceará organizava uma festinha simples, com barracas de milho, forró ao vivo e quadrilha. Tudo simples, mas do jeitinho raiz que a gente gosta. A gente sempre fazia a festa no terreiro da antiga escola municipal, que fica bem afastada da estrada principal, cercada de mato e com umas casas velhas em volta, a maioria desabitada. Lembro que aquela noite estava quente e o céu limpo, com um monte de estrela, tudo perfeito para curtir. Só que teve um momento bem estranho que até hoje eu não consigo explicar. E olha que eu sou o pé no chão, não costumo acreditar nessas coisas, mas dessa vez foi diferente. Já era quase meia-noite quando eu e dois amigos decidimos dar uma volta ali atrás da escola, onde tinha um campinho de terra batida. A gente queria ficar mais sossegado, longe do barulho, e também fumar um cigarro escondido. Mas já vou dizendo que não me orgulho disso. Quando a gente chegou perto de uma árvore que ficava num canto do campo, vimos uma mulher sentada no chão, meio curvada, com um vestido longo, tipo aqueles antigos, mas sujo e rasgado. A primeira coisa que pensei foi que era alguma moradora de rua, ou alguém bêbado que tinha caído por ali. A gente se aproximou devagar, perguntando se ela estava bem, só que ela não respondia. Só ficava de cabeça baixa, balançando o corpo para frente e para trás, como se estivesse rezando. E aí começou o mais estranho. Um dos meus amigos, o Paulo, deu 2 passos para frente e do nada ficou paralisado. Ele disse depois que sentiu como se alguém segurasse os pés dele com força. Nisso, a mulher levantou o rosto devagar. E aí veio o choque. Ela não tinha rosto, só um borrão escuro, como uma sombra, sem olho, sem boca, sem nada. A gente saiu correndo na hora, puxando o Paulo à força. Quando voltamos para o meio da festa, todo mundo estava rindo, dançando, como se nada tivesse acontecido. Ficamos ali, calados, com o coração disparado, olhando para os outros como se estivéssemos em outro mundo. Ninguém comentou nada, nem naquela hora, nem depois. Cada um foi para sua casa mais cedo, inventando desculpa, e até hoje a gente nunca mais falou sobre aquilo, nem entre a gente. Essa história aconteceu com a minha avó, no ano de 1971, numa fazenda perto de Vitória da Conquista, na Bahia. Ela sempre contava esse caso com um certo receio. Nunca dava risada, nem exagerava os detalhes. Era como se reviver aquilo incomodasse. Naquele ano, como de costume, o povo da fazenda e das redondezas se reunia para uma grande festa junina no terreiro principal. Era tudo feito com muito capricho. Fogueira enorme, bandeirinhas de papel de seda, forró ao vivo com sanfoneiro e até casamento matuto. A festa era tão esperada que vinham famílias de longe só para participar. E naquela noite, minha avó, que tinha uns 18 anos na época, foi para a festa com um vestido florido que ela mesma costurou. Mas um detalhe marcou aquela noite. Era lua nova. O céu estava completamente escuro, sem luar nenhum, só as chamas da fogueira iluminando tudo. Segundo ela, por volta das 10 da noite, quando a quadrilha já tinha começado e o povo dançava com gosto, um homem apareceu sozinho vindo do mato. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Ele era alto, usava chapéu de palha bem fundo na testa e um paletó marrom puído. O rosto, ela disse que nunca conseguiu ver direito, como se estivesse sempre na sombra, mesmo quando ele se aproximava da fogueira. O homem ficou parado ali, do lado, só observando. Ninguém falava com ele. Minha avó lembra que até comentou com uma amiga: "Aquele moço é de onde? Nunca vi por aqui." Mas ninguém soube responder. A coisa estranha começou quando ele se aproximou da barraca de canjica. A senhora que servia ali começou a tremer e deixou a tigela cair no chão.
Disse que sentiu um calafrio tão forte que precisou se sentar. O homem continuou andando entre as pessoas, sem dizer uma palavra, até parar perto da fogueira. Foi aí que minha avó jura ter visto ele levantar a cabeça e olhar diretamente para ela. Só que os olhos eram totalmente pretos, como se fossem dois buracos fundos. Ela ficou paralisada. Sentiu as pernas moles, como se fossem se dobrar. Ela disse que do nada ele virou de costas e entrou no mato do mesmo jeito que chegou, e ninguém mais viu ele depois disso. A festa continuou, mas muita gente ficou inquieta. Minha avó não contou para ninguém naquela noite, com medo de acharem que ela estava inventando. Mas anos depois, quando conversava com outras senhoras da região, ouviu que em toda a festa junina da lua nova, um moço do mato costumava aparecer por ali, que era algo normal. Diziam que era a alma de um vaqueiro que morreu queimado numa fogueira depois de um acerto de contas mal resolvido. Ele aparecia só para olhar, como se procurasse alguém, e depois ia embora, como se nada tivesse acontecido. Meu nome é Rafael, e a história que vou contar aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos, e nunca mais saiu da minha cabeça. Era junho de 2018, e eu estudava numa escola estadual no interior de Minas. Naquele ano, resolveram fazer a festa junina no sítio de um amigo da família, seu Pedro, que era um terreno grande afastado do centro. Diziam que o espaço era ótimo para montar fogueira, ter mais liberdade com som alto e fazer as barraquinhas sem aperto. A ideia parecia boa, e todo mundo da escola ficou animado. Muita gente ajudou na organização, e os professores até liberaram a gente mais cedo nas aulas, para dar tempo de preparar tudo. A festa começou com clima leve, mas o que eu não sabia e só fui descobrir bem depois é que aquele sítio tinha um passado meio pesado, envolvendo o desaparecimento do neto do dono. Um menino de 7 anos que sumiu numa dessas festas juninas e nunca mais foi visto. A festa começou no fim da tarde e foi até a noite. Tudo parecia normal. Eu estava andando pelo terreno, gravando uns vídeos com meu celular, quando me afastei um pouco da agitação para atender uma ligação da minha mãe. Foi nesse momento que ouvi um barulho leve, como se alguém estivesse andando na grama atrás de mim. Quando me virei, vi uma criança parada ali, um menino com boné azul, camisa listrada e calça suja de barro. Ele me olhava calado, sem piscar. Na hora, achei que ele estivesse perdido, que era filho de alguém da escola, então eu fui me aproximando devagar. Perguntei se ele estava bem, se estava perdido, mas ele não respondeu, não falou nada. Só virou o rosto em direção a uma mata que tinha atrás do sítio e apontou. Achei que ele queria ajuda, que alguém tivesse por ali, e por isso que apontou para lá. Mas antes que eu dissesse mais alguma coisa, ele simplesmente sumiu, como uma brisa. Eu fico arrepiado quando conto essa história. Não tinha nenhum sinal de que alguém tinha passado por ali. Achei que estava ficando maluco. Quando cheguei de novo na festa, tudo estava como antes, como se nada tivesse acontecido. Meus colegas riam, dançavam, brincavam. Eu fingi que estava tudo bem, mas por dentro estava em choque. Não contei para ninguém naquela noite, mas como aquilo ficou na minha cabeça, eu senti a necessidade de contar para alguém e falei para o meu pai. Quando descrevi o menino, ele disse que pelas características tinha grandes chances de ser o filho mais velho do seu Pedro, que havia falecido quando ainda era criança de meningite. Eu fiquei tão traumatizado que não fui mais em nenhuma festa junina, apesar de gostar muito, porque por mais que eu tente esquecer, eu sei o que eu vi, e eu sei que aquele menino não estava ali por acaso. Meu nome é Mariana, e esse episódio aconteceu comigo em 2018, em uma cidade pequena, no interior de Alagoas, lugar conhecido pelas festas juninas animadas.
Eu fui visitar minha tia-avó que mora lá desde sempre, e acabei pegando bem o fim das comemorações de São Pedro, que ali ainda fazem com muito entusiasmo. A festa naquele ano foi organizada perto de uma capela antiga de São Benedito, no alto de uma ladeira, onde costumava acontecer a última celebração da temporada. O que ninguém imaginava é que aquela noite terminaria com uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Eu estava sozinha, sentada no batente da capela, com uma pamonha na mão, observando a dança da quadrilha lá embaixo. Lá de cima, dava para ver as bandeirinhas e as fogueiras acesas. Era bonito de ver. Já era mais de 11 da noite, e a festa ia até de madrugada. O vento começou a soprar mais forte e, por algum motivo, tudo ficou muito quieto. Não sei explicar. O barulho da festa sumiu por uns instantes, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. E aí, ouvi um sussurro, bem baixinho, como se alguém falasse no meu ouvido. Por que você voltou? Na hora, eu congelei. Olhei em volta, não tinha ninguém ali, mas eu senti que eu não estava sozinha. Virei o rosto devagar e vi uma menina sentada no chão da capela, quase encostada na porta lateral. Ela usava um vestidinho branco, o cabelo colado na testa, e os olhos pareciam vidrados em mim. Não piscava e não se movia, só me olhava. Nesse momento, ouvi um barulho de choro bem longe que parecia vir de dentro da parede, sei lá. Senti uma sensação horrível. Era como se algum espírito perdido estivesse preso ali naquele lugar. Eu simplesmente corri ladeira abaixo sem nem olhar para trás. Quando cheguei perto dos meus familiares, ninguém entendeu por que eu estava pálida daquele jeito, e eu só falei que passando mal, mas não quis dizer para ninguém. Só fui falar disso semanas depois, com minha tia-avó, e ela disse que eu não fui a primeira, que ela já tinha ouvido outras pessoas relatarem ter ouvido esses choros, mas ela nunca tinha ouvido nenhum relato sobre a menininha que eu vi. Eu fiquei muito traumatizada depois daquele dia, que por mais que eu amasse uma festa junina, fiquei anos sem pisar em uma. Meu nome é Bruna, e eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. Foi na festa junina aqui da minha cidade, eu lembro até hoje, porque foi a primeira vez que minha mãe deixou eu ir sozinha, sem ninguém da família por perto. Eu estava muito animada, porque eu ia encontrar com um menino da minha escola, por quem eu era apaixonada. Aquelas coisas de adolescente, sabe? Eu soube que ele ia dançar quadrilha, e fiquei horas me arrumando para aquela festa. Fiz chapinha, passei batom vermelho, e coloquei um vestido xadrez, e fiz até pintinhas na bochecha para entrar bem no clima. Fui com as minhas amigas que moravam na minha rua, e logo que cheguei, já comecei a procurar por ele. A praça estava cheia, música alta e bandeirinha para todo lado, estava tudo muito animado, mas eu estava mesmo, era atrás do menino que eu estava afim. Já era umas 10 da noite quando fui até a barraca da pescaria. Lá, entre uma ficha e outra, vi um cara parado na frente da barraca do pastel. Ele não era o Gabriel, mas por um segundo meu coração gelou. Era um homem alto, vestido com calça preta, camisa branca muito bem passada e um chapéu de palha. Ele me encarava sério, sério demais para uma festa junina, em que todo mundo ali estava feliz e animado. Eu desviei o olhar, mas cada vez que eu olhava de novo, ele ainda estava lá, e sempre no mesmo lugar. Eu mudei de canto, fui para o outro lado da praça, mas quando olhei, lá estava ele de novo parado e me olhando. O estranho é que ninguém notava ele, ninguém esbarrava nele, ou falava com ele. Era como se só eu visse. Fiquei ali um tempo observando de longe, e então ele se aproximou, e quando ele passou do meu lado, sem falar uma palavra, eu fiquei paralisada. Olhei para trás e, para minha surpresa, não tinha ninguém. Era como se ele tivesse passado por mim e sumido. Na hora me bateu um enjoo tão grande que pedi para uma das meninas me levar embora.
Não contei nada para ninguém. Só fui falar com minha avó dias depois, meio rindo da situação. Mas ela não achou engraçado. Ela me perguntou se ele usava chapéu de aba funda. E quando eu disse que sim, ela fechou a cara. Contou que antigamente diziam que durante o São João, às vezes aparece um homem que vem buscar quem brinca com intenção errada. Que ele sempre usa chapéu, camisa limpa e não dança. Só observa e some quando é notado. Desde então, nunca mais fui para festa atrás de ninguém. Porque eu não sei quem era aquele homem. Mas eu sei que ele não estava ali para festejar. Não sou de acreditar em nada sobrenatural. O que eu vou relatar aconteceu numa festa junina tradicional que fazem todo ano aqui no interior do Maranhão. Eu devia ter uns 17 anos na época, e essa festa sempre foi o ponto alto do mês de junho. A praça ficava cheia e a banda tocava aquele forró raiz. Fui com um grupo de amigos que moravam na mesma rua que eu, e uma das meninas desse grupo teve a ideia da gente fazer uma brincadeira do teste da sombra, que é mais ou menos assim. Era colocado um balde cheio de água na frente da fogueira. Se você conseguisse ver a sua sombra, queria dizer que você estaria vivo na próxima festa de São João, mas se não visse, queria dizer que você iria morrer. Sei que é bizarro isso, mas como era apenas uma brincadeira, resolvemos fazer. Todo mundo do meu grupo conseguiu ver o reflexo no balde, menos um menino chamado Lucas. Eu troquei o nome para não expor a pessoa, mas enfim. Lembro que ficou um clima meio pesado, afinal ele tinha uns 19 anos na época. Mas seguimos. Só que o pior é que 4 meses depois, soubemos que ele tinha sofrido um acidente de moto voltando do trabalho à noite. Dizem que ele perdeu o controle na curva da estrada, e um carro acabou passando por cima dele, que morreu na hora. Quando soube, só consegui lembrar da fogueira. Até hoje não sei se foi mera coincidência ou se aquilo foi realmente um aviso. Essa história quem me contou foi minha avó, Dona Severina, uma mulher forte, hoje com quase 90 anos, que passou a vida inteira morando no mesmo sítio onde nasceu, no interior de Pernambuco. E toda vez que chega o mês de junho e o povo começa a armar bandeirinha e preparar fogueira, ela sempre repete essa mesma história. A comemoração era sempre feita em família, no terreiro de casa, tudo muito simples, mas cheia de alegria e tradição. Só que naquele ano, em 1978, segundo ela, algo aconteceu. E foi tão estranho que ninguém mais nunca teve coragem de comentar. Tudo começou com a cachorrinha que eles tinham chamada Ritinha, que era calma, dessas que só latia quando dava de cara com algum outro bicho. Mas nesse dia da festa, do nada, ela começou a rosnar para um canto do quintal, onde não tinha ninguém. Era perto do mato, onde tinha um galinheiro. No começo acharam que fosse algum gambá, ou um bicho qualquer, mas a Ritinha não se mexia, só ficava ali parada olhando para a escuridão, com os dentes de fora. Minha avó disse que aquilo já deu um arrepio, mas como a música estava alta e o povo dançando, ela tentou ignorar. Só que foi aí que aconteceu algo mais estranho ainda. O rádio que tocava a música chiou e parou de funcionar. Segundo ela, ficou um silêncio pesado. Nesse silêncio, ela viu uma mulher parada do outro lado da fogueira, entre o terreiro e a entrada para o matagal. Não era ninguém da família. Ela vestia uma roupa branca, longa e suja de barro. Estava descalça e com o cabelo solto, preto e liso, quase cobrindo o rosto. O estranho é que a fogueira iluminava tudo ao redor, mas o rosto dela parecia escuro, como se não refletisse a luz. Era como um vazio, e ela não se mexia, só encarava. Minha avó disse que sentiu um peso no peito, como se o ar tivesse sumido. Tentou chamar o pai dela, mas a voz não saiu. Quando conseguiu gritar, a mulher não estava mais lá. Sumiu como se nunca tivesse estado. O avô dela foi ver o que era. Pegaram lanterna,
Foram até o canto do mato e encontraram pegadas descalças no chão úmido. Começavam perto da cerca, iam até onde a mulher estava e sumiam no meio do mato fechado. Depois disso, a festa acabou. Nunca mais fizeram São João naquele terreiro, e minha avó diz que até hoje, quando sente cheiro de lenha queimando, o coração aperta. Porque naquela noite não foi só a luz que apagou. Foi a certeza de que tem coisa que não se vê com os olhos, mas que vê a gente. E quando ela termina essa história, sempre repete a mesma frase. Festa de São João é para comemorar os vivos, mas tem alma que ainda dança entre a gente, mesmo sem ter mais corpo para isso.